meu nome é Renata, eu sou médica otorrinolaringologista e homeopata em formação. Eu vim aqui bater um papo com o Valmir, falar um pouco sobre medicina integrativa, espiritualidade. Bem-vindo a mais um Mesa de Amigos, e a minha convidada é muito especial, uma grande amiga, doutora Renata Torres. A especialidade dela é o otorrino e é uma das pessoas, um ser humano que aprendi a admirar, respeitar e amar. E eu vou voltar alguns anos atrás da minha carreira aí, quando eu era apenas um menino no SEMA. Isso estamos falando de quanto, Rê? Eu estava pensando nisso, a gente se conhece há um tempão, né? É, eu era quando moleque. Nós estávamos no início das nossas carreiras. Verdade. Eu estava na residência. Aí eu fiz residência lá entre 2004 e 2007. Depois eu fiquei mais uns 5 anos, né? Eu não me lembro. 2007. Cara, eu era um meninão, primeiro emprego mesmo. Olha, emprego no SEMA. Eu era, ó, galera que começa na área da saúde, eu era um mensageiro / office boy. Eu conheci a doutora Renata Torres, que eu tive a honra de levava fichinha para atender os pacientes. Olha que honra. Que legal, cara. Eu voltei na memória quando eu estava lembrando aqui, meu primeiro emprego, e com muita vontade de crescer, ambição, não ganância, mas com muita vontade. E ali eu aprendi muita coisa que eu uso no dia a dia, doutora. Acho que foi uma escola o SEMA pra gente, né? Sim, né? Sempre é. E a gente foi se acompanhando, né? Eu também fui admirando o seu crescimento, porque, enfim, a gente estava ali no início e as redes sociais permitiram isso, né? Verdade, nos aproximou. Se acompanhar, nos Nosso aproximar. tempo, acho que 2007 era raro a rede social. Talvez o Orkut estava chegando, ou MSN. Estava começando o Facebook. Sim, verdade. Essas que a gente usa mais hoje, né? Instagram principalmente, né? Que a gente consegue ter um contato quase diário ali do que está acontecendo. Veio depois. Obrigado por ter aceito o convite, é uma honra sentar à mesa com você. Esse Mesa de Amigos é muito interessante, porque eu vou falar um pouquinho da minha escola lá atrás, falar da minha escola de SEMA, hospital, saúde. Acho para você jovem, tem um mercado muito interessante para jovens na área da saúde. E aí foi muito importante para mim essa escola do SEMA, para saber lidar com o paciente, lidar com o cliente, né? E foi também para você muito gostoso, mas também a gente trabalhou bastante, né, no SEMA, né, doutora? Sim, né, o tempo de residência, né, sempre corrido, plantões, tal, então é um período de aprendizado muito grande, técnico principalmente, mas também dessa vivência com o paciente, porque a gente também aprende a admirar alguns professores, mais ou menos, conforme a forma que eles atendem, conforme é esse contato com o paciente. Então, ali é sempre um início, a residência é sempre um início, né, da escola, mas a gente, com a maturidade também, que a gente vai aprendendo outras coisas, né? Então, foi o que foi me trazendo também para o lado dessa visão mais integral também, que a gente sai com a formação técnica, mas é o dia a dia que você vai vivendo e entendendo o que o paciente precisa, então, nesse sentido, né? O que o SEMA te trouxe de bagagem, assim, para você? Qual a maior experiência do Hospital SEMA para você? Se tivesse falado em uma experiência ou uma palavra... Olha, eu acho que o SEMA, além de ele ter, né, um volume de atendimentos muito grande, então isso para a gente tecnicamente é importante, era um hospital que já tinha uma preocupação com os pacientes ali. Eu acho que talvez você sentisse isso também, né? Então, a gente já aprendia ali a ter essa visão de tentar atender as necessidades do paciente dentro do que era possível. Claro que nem tudo ali a gente conseguia fazer, até por conta disso, um volume muito grande de pacientes circulando e tal. Mas acho que isso já dava uma visão para a gente do que a gente pode fazer e tentar sempre fazer o melhor que a gente conseguir, né? Verdade. E o legal que lá no SEMA eu aprendi é que como a medicina tem que ser
na minha opinião, o médico não... O Baracate fala muito isso, deixa eu até formular melhor a palavra, o médico não pode parar de estudar, né? Porque para otorrino ali, você pode se especializar ainda mais depois da especialização. Você foi para que área, doutora? Então, depois que eu terminei a residência, eu acabei fazendo uma pós em cirurgia, estética de face. Legal. E lá a gente tinha alguns colegas que faziam, né, mais essa parte. Então, é isso. Lá era um lugar que você tinha possibilidades de acompanhar as diversas áreas. E lá a gente tinha outras especialidades, fora a otorrino e oftalmo, que é o que tem a residência, onde a gente também podia trocar com os profissionais, com neuro, cabeça e pescoço. As próprias fonos estavam sempre disponíveis para a gente trocar alguma coisa. Então, ali a gente tinha, não era um hospital geral, que tinha todas as especialidades, mas a gente já tinha essa possibilidade. E aí eu acabei fazendo após, acompanhei depois no Hospital das Clínicas, os ambulatórios de cirurgia de face e tal, mas é um conjunto de coisas que acabou me afastando disso. Hoje eu tenho uma visão em relação a isso, no sentido de que, por mais que é uma área que eu goste, eu acho que está um pouco fora do que eu vejo hoje como um propósito. Então, acho que daí a vida trata de nos tirar, né, de um caminho e colocar em outro, muitas vezes. Né? E hoje, qual que é o seu maior sonho nessa área de mim? Então, Pode dar spoiler aqui? Exclusivo. Não é spoiler, na verdade, porque eu acho que eu estou no início de uma caminhada. Uau! Porque aí com o tempo, né, isso, né, com a experiência, eu comecei a ficar incomodada com algumas limitações que a gente tinha da medicina tradicional, da formação que a gente sai normal da faculdade e tal. Dessa coisa de tratar só a doença, ou muitas vezes fica só suprimindo, né, coisas. Então, eu estava já buscando alguma coisa diferente, mas eu não sabia o que era. E aí, quando eu fui morar na Alemanha, eu fiquei 3 anos fora, né, me permitiu fazer isso, de sair, foi praticamente uma temporada sabática, né, embora trabalhasse muito, cuidando das coisas, cuidando da casa, fazendo coisas girar. Ficou quanto tempo lá? 3 anos, quase. Uau! Então, você te permite sair do centro e olhar de fora, né, o que está acontecendo, o que você gostaria mesmo de estar fazendo, tipo, estava mesmo no caminho que eu queria? E eu vi que não. Na verdade, na forma, enfim, na forma que eu conseguia atender, na atenção que eu dava aos pacientes, eu já estava incomodada, estava tentando ter uma coisa mais ampla, mas não sabia exatamente o que era. Acho que nesses últimos anos também a gente teve um boom de informações, e agora nos últimos 2, com essa coisa da pandemia, que a gente está tendo acesso à informação full time, assim, é uma loucura que a gente quer aprender tudo. Verdade. E aí foi quando eu estava fora que eu decidi cursar homeopatia. Uau. E aí na homeopatia a gente tem já essa visão mais integral, né, do paciente. Na amniose homeopática tem que ficar pelo menos 1 hora e você vai perguntar tudo do paciente. E tem tudo a ver com o que eu estava já buscando, porque assim, a gente acaba cuidando das partes como se elas fossem somente partes, mas não é, né? Verdade, verdade. Eu acho que esse é o segredo da medicina integrativa, né? Porque a gente lá no Instituto cuida realmente do paciente como um todo. Então, tem vários núcleos que você vai performar esse cliente melhor. Então, e tudo integrado. Então, o médico conversa com a nutrição, conversa com a fisiologia do exercício, que conversa com a imunoterapia. E nunca se deu tanta oportunidade para a medicina integrativa. Acho que com a chegada da internet, chegada dos benefícios de você poder levar informação, você mostrar o tipo de alimentação que as pessoas estão comendo, despertou um olhar para a indústria, e a indústria está começando a se renovar para atender a demanda dessa geração vida saudável. E o que o Baracate faz é resgatar alguns hábitos dos nossos avós, que era comida de verdade, descascar mais do que desembrulhar, pequenos hábitos que vai performar esse ser humano melhor na Terra, ele ter uma vida mais saudável. Porque a ideia da medicina integrativa lá no Instituto, especialmente, é você não cuidar da doença, sim cuidar da saúde do paciente para que você não gere doenças autoimunes. E com vou falar até uma palavra, porrada de exames que dá para fazer, de teste de intolerância, teste da microbiota, teste de metais pesados, exames laboratoriais, de imagem, esse check-up, você pode, de fato, olhar o paciente de uma forma completa e ter vários especialistas lá. E uma das coisas que a gente estava em processo de namoro aí da sua ida é uma presença de um otorrino lá na clínica para esses quadros, né? Pós-Covid, né? O que acontece, doutora, também, tanto na homeopatia, também para a área aqui de otorrino,
esses pacientes pós-Covid? Quais as dicas que você dá para ele, lógico, procurar um especialista, mas o que mais? Umas dicas que você pode dar para essa galera? Então, na verdade, essa está sendo chamada como síndrome pós-Covid porque é um mundo de sintomas que a gente tem visto, alguns pacientes que têm ficado, né? Então, desde a parte da questão de via aérea, da anosmia, alguns que estão com a perda do olfato mais prolongada, parte respiratória, uma fadiga. Então, enfim, é importante fazer a avaliação convencional de exames para a gente descartar qualquer outra coisa e avaliar esse paciente melhor. Mas eu falo que o Covid é uma doença opressiva também, porque ela mexe com a cabeça, né? Então, não tem como fugir na busca desses pilares todos que a gente já sabe de ir para uma vida saudável. Alimentação, porque muitos desses pacientes são pacientes inflamados cronicamente. Sim, então, sim. enfim, isso tem uma tendência de ter quadros mais agressivos no Covid, né? Os pacientes que têm um organismo mais inflamado, mas, enfim, mais inflamados. Mas, enfim, a orientação nesse sentido de alimentação, busca de alguma atividade física, buscar sono de qualidade. E sono é uma coisa que é impressionante como as pessoas estão tendo problemas de sono. Sim, sim. A medicina do sono é uma área de atuação do otorrino, mas é muito relacionada à parte respiratória, né? As apneias, pacientes com queixa de obstrução nasal crônica, que não dormem bem. Mas hoje a gente está tendo os distúrbios de insônia, dificuldade de sono, pelas questões psicológicas, psicossomáticas, de tudo que a gente vem vivendo. Esses 2 anos acho que piorou, mas já vinha, né? A gente já vinha numa trajetória aí, difícil. Então, enfim, não deixar de buscar profissionais que vão fazer a investigação e que direcionem para esse cuidado integral da saúde. Legal. Porque hoje a gente não tem mais desculpa. Nem os pacientes têm desculpa, tipo, não sabia que era para fazer dessa forma, e nem os profissionais, né? Verdade. Fala que é um caminho sem volta, essa coisa, quando você começa a abrir a sua visão, porque você não consegue mais deixar de fazer uma abordagem mais integral, assim, quando você entende que esse é o caminho. Você viu polissonografia ajuda a olhar também a qualidade desse sono, outros exames também, mas no olhar da homeopatia, o que você faria com esse paciente aí que tem dificuldade de sono e também provocar aí um spoiler, ver se ela me responde, e mais também esses pacientes pós-Covid também que tem dificuldade do paladar, de voltar ao paladar, qual as dicas que você daria, fora procurar um bom profissional? Você está até pegando muito paciente assim pós-Covid com dificuldade de paladar, de voltar? Sim. Algumas vezes eles percebem que o olfato voltou, o paladar parece que não, ou o contrário. Olfato e paladar, porque legal. Eles têm uma parte que são conectados também, então, enfim... Então, a homeopatia, ela trata o paciente como um todo, né? Ela não trata sintoma. Então, a gente repertoriza o paciente, avalia todo o conjunto de sintomas, né? E essa totalidade sintomática que vai direcionar uma medicação na busca de equilibrar a energia vital, né, do paciente. A gente não tenta só tapar os buracos, só consertar os sintomas. Então, não tem uma medicação específica que age para isso, embora tenha algumas que a gente chama de medicações episódicas, em que você pode usar para um quadro ou outro, mas a gente tenta achar a medicação que vai ajudar na totalidade sintomática. Então, muitas vezes tem essa questão de olfato e pode ter... Ela é personalizada, meu? Sim, super individualizada. Por isso a anamnese tem que ser tão longa, enfim, a gente pergunta de tudo, desde como a pessoa dorme, o que ela gosta de comer, o que ela não gosta de comer, se ela é friorenta, calorenta. Uau. São coisas que... Apaixonou por essa área, muito legal. Bem bacana. A gente tinha no Instituto, assim, o Dr. Luiz Razanti, ele é fundamental, medicina chinesa, e ele utiliza muito a homeopatia, cara, é fenomenal. Tem um evento aqui de quântica, que até o Deepak Chopra, falei errado o nome dele, sabe o nome dele? Acho um que médico Chopra, acho que certo. Excelente médico, eu tive o privilégio de vê-los palestrar nesse, sei lá, simpósio, um congresso muito interessante no Brasil de medicina quântica. Eu fiquei apaixonado por isso, sou apaixonado pelo Dr. Luiz Razanti. Beijo, Luiz Razanti, e olha que legal. Tem um primeiro mesa de amigos da minha história, bem simples. A Júlia perguntou se eu ia tirar ou não, vou dar spoiler. Eu falei, não, vou deixar aí, porque é assim que eu comecei. E obrigado, Dr. Luiz Razanti, por ter gravado comigo o primeiro mesa de amigos lá atrás. Acho que 2 anos ou 3 anos o vídeo subiu no YouTube, o primeiro de todos, sem edição, sem nada, sem esse ambiente, sem esses profissionais maravilhosos que trabalham comigo na minha equipe aqui.
que obrigado por vocês estar aqui, André, Júlia, JV, Rucine. Mas vai subir lá as legendas do nome de vocês. Perguntei cada nome que vocês querem aí. Sou muito grato, mas lá era só uma câmera e o Valmir lá e o Dr. Luiz Rasante. Coloquei a câmera aqui e tem o meu primeiro mesa de amigos dele falando sobre depressão e sobre ansiedade, ele dando algumas dicas. Ele usa muito a homeopatia para ajudar esses pacientes. Vamos dar uma mudada, sair do nosso segmento, embora esse mês de amigos venha com um tema de medicina integrativa. Vamos falar um pouco da Renata, que tem uma princesa linda. Qual o nome dela, Rê? Valentina. Valentina. Quantos anos tá a Valentina? Ela vai fazer 7 agora em junho. Ah, que princesa. Ela é tão espontânea, acho a face dela uma criança tão viva, tão... Ela é. Vai ser atriz. Eu sou suspeita pra falar, mas ela é maravilhosa. É verdade. É super esperta mesmo. Eu falo que é uma outra geração, né? Essa geração. Ela se adaptou... Foi pequena para a Alemanha, mas se adaptou lá ou como foi? Se adaptou, na verdade, ela chegou lá com 3 anos e aí ela foi para a escola lá, então assim, foi difícil no começo, porque ela já saiu daqui, ela falava muito bem já, para a idade, o português, tinha um vocabulário rico, e ela queria chegar lá e conversar em português, né, na escola. E aí, lá eles falaram, não, crianças aprendem muito rápido, eu até pensei em colocar ela num curso, tá? Falaram, não, você vai perder dinheiro e tempo, não, ela vai aprender. Aí ela demorou um pouquinho mais, eu acho, do que a média, primeiro porque não ficava também o dia todo, depois a gente fez um ajuste, mas a dificuldade de se comunicar, porque ela é muito comunicativa, ela gosta de estar muito com crianças, então, assim, no começo foi mais difícil por conta disso na escola. Mas a gente estava em Hamburgo, que é uma cidade grande e tem muitos brasileiros, então a gente também foi conhecendo gente, ela acabou fazendo amigos brasileiros e aí ficou super bem, ela se adaptou, assim. E inglês ela falava ou alemão? Na escola, a gente colocou na escola alemã mesmo, então era só alemão. Só e alemão. E aí... Fala, crianças aprendem. Ela saiu de lá, voltou falando, né? Agora a gente colocou ela num colégio que tem alemão também, como língua materna. Você teve dificuldade no idioma, que é muito complicado, né? O alemão é difícil, né? Aprendeu? Aprendi um pouquinho. Eu fiz curso e tal, mas até quando a gente chegou, tinha uma possibilidade de, vamos ficar para sempre, talvez, então validar diploma e tudo mais. Então eu fui estudar. É difícil, mas requer dedicação, né? Então, é aquela coisa quando você vai com um foco Precisa. e vou ficar e tal. Mas aí, passado um tempinho, meu marido ele tem essa coisa da mobilidade dentro da empresa, tá? Então, passou um tempinho, a gente achou que a gente não fosse ficar lá realmente para sempre. Uma possibilidade sempre era voltar para o Brasil, mas poderia ser que fôssemos para outro lugar. Então, eu dei uma tirada de pé, sabe, do alemão. Porque para validar diploma, a gente tem que ter proficiência na língua e depois fazer prova para validação e tal. Então, é um investimento ali de tempo, é estressante, aquela coisa toda. Depois a gente viu que não ia ficar. E Hamburgo também, por ser grande, é isso. A gente acabava, né, se virando no inglês ali. Né, o pessoal até fala, né? Reclama um pouquinho, não gosta de falar inglês. Mas você queria ficar lá, vir para cá? Como ficou? Sentia saudade do Brasil ou não? A gente sempre sente, né, saudade do Brasil. Ali na Alemanha, assim, muita coisa funciona. Né? A estrutura aí, deixa eu te falar, né? Então, né, é um país realmente que as coisas, de modo geral, funcionam bem. Mas a experiência, que foi super enriquecedora, né, para nós três, né, mostra que não existe lugar perfeito. Então, claro, tem um monte de coisa boa e tem um monte de coisa ruim. Então, me diz, assim, boa e ruim aí. O alemão ele é bem organizado para tudo. Então, assim, realmente as coisas funcionam, que ele se propõe a coisa funcionar. Então, o custo de vida não é barato, a gente pagava muito imposto lá. Mas um transporte, por exemplo, que também não era baratinho, a gente tinha que pagar, não é que você paga imposto e não paga nada. Mas era super correto com o horário, você conseguia super se programar para andar de transporte público com horários certinhos. O ônibus vai passar no meio-dia e ele passava e você sabia a hora que você vai chegar, até porque lá eles respeitam muito o horário também. Então, por outro lado, tem essa coisa, eles não têm uma empatia, né? Assim, eu tinha um amigo que dizia que o alemão, ele é capaz de ver que você às vezes não está bem, que você está sofrendo por alguma coisa, mas ele tem medo de invadir, então ele não vai chegar para você e dizer, olha, você não está bem, não quer dizer que é frieza, né? Não quer dizer necessariamente, exatamente. Eles têm essa coisa de ser muito, né? E receptivo para quem não fala alemão, inglês ali ou não? Então, a gente não pode generalizar, mas de modo geral eles não são muito, não. Tipo os franceses, não entendo. Se você não fala, eles te deixam ali, mas claro que tem as exceções, né? Então, sim, como um todo. Sim. Renata, que papo agradável, se eu pudesse eu ficava aqui a tarde toda, muito obrigada pelo convite. E se você, a última pergunta antes de a gente finalizar, que eu queria ver, é que eu lembro de nós muito jovens, né? Você é uma menina, eu também, e um menino ali. Imaginava essa trajetória que a gente teve, você para a Alemanha? Não, nunca, Verdadeira, né?
A gente acha que vai ter aquela vidinha ali meio, seguindo os caminhos tradicionais e tal. Então, nunca tinha pensado em mudar de país, até porque na medicina é isso, né? Não é como no mundo corporativo, que se você às vezes trabalha em inglês, sim. você arruma uma vaga e você pode trabalhar. Na Alemanha, das nossas amigas mesmo, tinha algumas que não falavam alemão, porque a vaga permitia que fosse inglês, sem problemas. Na medicina, não. Então, não era um sonho, uma ideia sair do Brasil. E aí, você me perguntou se eu queria voltar. Isso. Assim, tava legal lá, a gente tinha esse círculo de amigos, morava numa casa gostosa, tal, era legal. Mas eu tava sentindo muita falta da questão de poder trabalhar, porque eu comecei nesse período que eu fui, né, crescendo essa vontade de fazer algo maior, tal. Eu estava no limite. E aí veio a pandemia, que acabou que, assim, a minha aposta está sendo praticamente toda online, porque com a pandemia a gente voltou. Então, se isso tivesse acontecido antes, eu poderia ter feito algumas coisas à distância lá. Mas naquele momento não tinha. Então, eu busquei cursos em inglês que tivesse lá por perto e tal. Não tinha. E cursos bons mesmo também pela internet a gente não tinha. Agora a gente acho que teve uma quebra de paradigmas com o Covid em relação a esse tipo de coisa. Né? É a parte boa também, né? Você fala uma das coisas que eu sempre falo nas redes sociais que incomoda muita gente é quando desperta seu talento, seu propósito. Você não consegue viver sem aquilo. Sim. Porque a passagem é muito rápida na Terra, né? Então, se você não viver você não executar... Tem pessoas que trabalham e não exercem ali o seu propósito, o seu talento, né? E acabam sendo pessoas frustradas. É importante realmente esse período de adaptação, eu chamo de deserto, que você teve na Alemanha, onde adquiriu conhecimento, isso foi te moldando, para você hoje despertar. Eu acredito que agora começou, seu start para a paixão, a homeopatia, ajudar pessoas. Eu acredito que quando você desperta de fato para exercer o seu talento, é onde você ajuda a maior quantidade de pessoas. E obrigado por poder cuidar desses pacientes aí através da homeopatia, que é fantástico. E esse foi um Mesa de Amigos com a doutora Renata Torres, um privilégio, obrigado por ter aceito. Segue ela no canal, Renata Torres. Olha, eu vou deixar o Instagram dela aqui, muita informação de qualidade sobre otorrino e homeopatia aí. Fica aí a dica. Obrigado, doutora. Obrigada, querida. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar com você. Obrigado, foi um prazer.